Muito bem, estamos aqui mais uma vez para a gravação do terceiro episódio do podcast falando sobre finanças pessoais e finanças comportamentais. O terceiro capítulo tem como tema Mente e Bolso, o impacto do endividamento na empresa. Para me acompanhar nesse terceiro episódio, estou aqui com a Liamar Meyer de Paula, ou simplesmente para os mais íntimos, Lia, mestre em psicologia, mentora em DHO, especialista em NR1. Depois ela fala tudo que essas siglas, o que significa. E aqui eu, criador e idealizador desse podcast, Entre Números e Emoções, mestre em economia, mentor em finanças pessoais, CEO e fundador da Start Hub Tecnologia. Muito bem, gente. Antes de nós começarmos, eu queria contextualizar o porquê da criação desse podcast falando sobre finanças pessoais. Qual o objetivo disso? Tá? O objetivo externa a minha preocupação com o endividamento seríssimo dos brasileiros, que, conforme o relatório do Serasa, 81 milhões de pessoas hoje estão inadimplentes. Tá? 81 milhões,7 significa 75% da população economicamente ativa, que é na ordem de 108 milhões. Se nós compararmos o total de pessoas endividadas e negativadas em 2023, nós tivemos um crescimento de 30%. Sim. Em 2023 eram 70 milhões de pessoas e atualmente, dados de fevereiro de 2026, 81,7 milhões de pessoas. Qual o impacto disso, gente? O impacto disso é que você começa a ter uma sociedade que não tem mais condições de consumir e nem de ascender socialmente. Tá? E como isso acontece? Além dos fatores que nós abordamos nos episódios 1 e 2, tem outras questões, tá? Muitas vezes as pessoas acham que cartão de crédito e consignado é uma extensão da renda e não uma extensão pontual. É algo que para você utilizar emergencialmente ou para você ter uma dívida boa. O que é uma dívida boa? Comprar um imóvel, comprar um automóvel que você realmente necessite para trabalho. Um outro problema é a reportagem no Valor Econômico com uma entrevista com o presidente atual do Banco Central, o Galípolo, que ele, segundo pesquisa, o brasileiro só se considera endividado quando a parcela atrasa. Ou seja, toda aquela dívida que ele tem de cartão de crédito, financiamento, tudo isso ele não considera como dívida. Só quando ele atrasa, ele acha que está endividado. Porque na cabeça dele, ele acha que está tudo sob controle. Lia, qual o viés psicológico disso, por favor? Bom, eu vou contribuir aqui com vocês pela vivência, né? Nossa, a questão comportamental, João, eu acho que é um dos agravantes desses endividamentos, de verdade. Como você trouxe aí, nós sabemos aí pelos dados que a gente andou pesquisando, vendo, 80% das famílias brasileiras estão endividadas. E como você trouxe, o número de inadimplentes altíssimo aí. E aí, o que acaba acontecendo para a gente poder entender? Muitas vezes existe a questão não só da necessidade, mas a gente observa muito a questão do pertencimento e o olhar, muitas vezes, de aceitação social, inclusive. E aí, o que a gente observa? Comportamentos. Existem pessoas que são ansiosas, existem pessoas que buscam, por exemplo, um reconhecimento e acreditam que através do que ela possui é que ela vai obter isso. Então, muitas vezes ela busca compensar algumas coisas e que levam ela a outros fatores. Então, nós temos, por exemplo, casos de pessoas que acabam necessitando, e isso é algo que eu sempre recomendo quando você percebe que
está passando, ultrapassando o limite, é buscar ajuda. Então, existem pessoas que têm compras compulsivas. Às vezes, ela nem tem tanto a necessidade, mas por ela ter muitas vezes, aquela angústia, aquele vazio interior, ela busca compensar de outra forma através de compras. O que a gente observa muito é o fato que você trouxe, mas a gente sempre percebe muito, principalmente no ambiente corporativo, João. Eu estou ocupando determinado cargo, ou eu estou com alguma preocupação, né, com o ambiente dentro de casa, com a família. E aí eu busco recurso que se vende muito claramente. E nós estávamos batendo papo esses dias, né, João? Exatamente. Um banco que está fazendo aí uma propaganda, né, João? É verdade. Falando, né? Até mostra que ele, né, um pai de família relaxa depois que tem o empréstimo aprovado, como se isso realmente fosse um fator que fosse trazer um alívio para a família e para alguma situação. O que a gente observa é que a maioria de nós não tivemos a educação financeira. Lá atrás, não fazia parte, né, João? Não. Do diálogo. Assim, até outro dia, conversando com o João, nós estávamos falando, né, João? A gente não tem como culpar os avós e os pais, porque eles fizeram o melhor que eles sabiam naquele período. Exatamente. No que era acessível naquela época. Hoje a gente tem muita informação, mas as pessoas ainda têm muita dificuldade de obter esse conhecimento. E aí a gente começa a ressaltar qual é a relação. Eu acredito, até como medida de saúde mental, que depois eu comento sobre isso, né, João? Mas só para destacar agora, o fato da gente entrar com a educação financeira, que foi uma coisa que eu sempre gostei de falar no ambiente educacional. E de alguns anos para cá, João, começou-se a observar tanto esses endividamentos que se passou a incluir já na educação básica. E aí a gente tem Fundamental 1 e 2, só para, né, localizar as pessoas dentro disso. Inclusive escolas, editoras que começaram a fortalecer e desenvolver material para a educação financeira de crianças e adolescentes. Em que sentido? Para que eles levem para dentro do ambiente familiar a educação financeira, João, fortalecendo muito do que você fala da importância de se educar para o planejamento financeiro. Então, o que a gente observa ainda no brasileiro é que é comportamental. Então, eu estar com a parcela, como você trouxe, em dia, eu acho que eu não tenho endividamento. E, no fundo, se você parar para pensar, realmente a gente tem. Quer dizer, e eu me coloco muito, às vezes, nessa situação. Eu acho que a gente, né, João, se vê muito no público, nas pessoas em geral, porque a gente também passou por isso. A gente não teve educação financeira lá atrás. Nós cometemos vários erros. Isso é muito legal da gente colocar, João. Nós não somos diferentes de ninguém. A gente cometeu erros, a gente ainda busca aprender muito, né, João? Exatamente. Você se formou, se capacitou para isso, tem toda uma formação para essas aulas. Eu trabalho muito com a questão comportamental, porque ela impacta demais na questão da saúde financeira, e muito, mesmo porque, gente, o estresse, ele já começa quando eu, dentro do meu ambiente familiar, eu já não dou conta financeiramente dos subsídios básicos. Vamos de exemplos comuns. Hoje, muitos dos brasileiros têm dificuldade de arcar com o básico. Água, energia elétrica, gás, né, João? Isso, deixa eu só fazer um ponto. À vontade. Você colocou algo que eu ia falar agora. Do total dessa inadimplência, né, dessas pessoas que estão inadimplentes, tá? 21,4% dessa inadimplência se refere a contas de consumo. Ótimo, contas de isso. água, luz e gás. Gás. Tá? Ou seja, 21%, tá? É muito
significa que 21% dessas pessoas não estão com as suas necessidades básicas satisfeitas, como você colocou. Não, João. E 50%, praticamente 50%, quase 48%, são dívidas com cartão de crédito e financeiras. O que quer dizer isso? Muitas vezes a pessoa, né, como a gente falou, usa o cartão de crédito como uma extensão da renda. Muitas vezes a pessoa não tem dinheiro para fazer um supermercado, mas tem limite no cartão. Exato. E vai lá porque ela precisa comer. Isso mesmo. Aí depois ela não consegue pagar o cartão, começa a entrar no rotativo, vai fazer um empréstimo e vai tomando dívida a juros compostos, que tem um efeito multiplicador enorme e que acaba consumindo toda a renda da pessoa. Né? Consome. E, João, isso afeta muito a saúde mental. Então, assim, quando a gente fala de saúde mental para o ambiente corporativo, a primeira coisa que a gente observa é a produtividade. E aí eu gosto de destacar, né, uma fala que a gente costuma dizer que o colaborador, muitas vezes, ele está ali na empresa, mas ele não está presente, que é o presenteísmo. Então, você está vendo o colaborador lá, mas a mente dele, a cabeça dele está em outro lugar. Muitas vezes, quando a gente vai conversar, a mente está exatamente no endividamento. E aí, João, a NR1, que são, né, uma das normas regulamentadoras, que ela, o ano passado, passou a entrar em vigor, que é uma atualização olhando para o gerenciamento de riscos ocupacionais, inclui a saúde mental. E por que eu estou querendo trazer essa informação? Dentro dos programas, então não adianta, por exemplo, eu dentro da empresa ir lá fazer um diagnóstico de estresse, de problemas que estão afetando o colaborador, se eu não tenho um programa para isso. E dentro desses programas, a gente trabalha inteligência emocional, a gente trabalha as questões de projeto de vida e planejamento. E a gente tem um tópico, não só dessas questões que motivam essa mudança, né, esse equilíbrio comportamental, mas o que eu gosto muito, João, e aí entra muito a sua praia, é trabalhar com o colaborador, ensinando ele finanças pessoais e familiar. Porque, assim, eu acho que o João me entende quando eu falo finanças pessoais e familiar. Às vezes, num casamento, você coloca tudo num pacotinho só. Mas dentro dessas finanças pessoais, se a gente for dividir, e eu gosto de pensar no familiar, a gente tem o lado dos investimentos de educação quando você tem filhos, do próprio colaborador, que às vezes precisa fazer uma pós-graduação ou um outro curso. Ele precisa ter entendimento e ele passa a olhar também para a carreira dele, da esposa e assim por diante. E aí dentro desses conjuntos, eu costumo dizer que a empresa ela tem como ajudar. Só para te compartilhar, João, recentemente numa das consultorias, que a gente estava conversando com os colaboradores, e isso é uma situação muito grave que eu vejo, e aí você pondera o teu conhecimento. São as benditas bets com jogos. Nós estamos tendo problemas tão sérios e graves de endividamento de colaboradores, casamentos terminando porque marido que perdeu tudo em jogos, então perdeu o salário do mês. Outro fator que eu observo é livre publicidade nesse tema. Me lembra quando antigamente publicidade de cigarro era livre. Só que olha como a gente vê que vício destrói a gente. Eles estimulam você a jogar, diz que existem ferramentas de controle, mas para quem não tem consciência de planejamento financeiro, ou o básico, né, João, que é anotar no caderninho, já que eu não sei usar ainda o Excel. Exatamente, o que eu falo. Já não faz diferença, João? Se não tem planilha no Excel, pega lá um caderninho, anota, faz coluna e linha e coloca João. Entrada e saída de dinheiro e anota o que você gasta. É isso. E depois soma numa calculadora, simples assim. Isso já é um planejamento financeiro. Não é? Eu falo, são pequenas ações e o ambiente corporativo, por que eu gosto de ressaltar isso? Nós temos um número de população ativa hoje que está migrando para uma população acima de 50
mais a partir de 2030. Então, a gente observa que não existe muitos planejamentos. Eu estava olhando os índices de inadimplência do Serasa. Você viu, né, João? É isso que eu ia falar. Você ia falar, né? Exatamente. Porque a gente vê pela faixa etária quais são os endividamentos, quem são os públicos. Comenta isso, porque eu acho tão importante para o público ter ciência. 70% desses 81 milhões que estão endividados estão na faixa de 26 a 60 anos. Que, teoricamente, é a população que está economicamente... que trabalha. Exato. Ou seja, 70%. 70%. E nem os idosos escapam, tá? Não. O percentual daqueles acima de 60 anos está em 19%. Então... Nós estamos vivendo num país doente. Né? Nós estamos doentes financeiramente e, assim, nós podemos ter problemas seríssimos no curto prazo. Tá? Nossa, eu vejo isso, João, muito nesse cotidiano. Eu não sei, eu acredito que você também percebe isso. Com colaboradores na empresa, quando você está fora, que você conversa com outras pessoas, eu vejo que é um relato muito comum. As pessoas dizerem assim, olha, eu tenho trabalhado, mas não estou dando conta. Isso. Né? A sensação, então, aí é que entra o adoecimento e que impacta na saúde mental. Quando a pessoa ela tem a sensação... contínua de frustração. Então, ela entra num estresse contínuo. Então, são noites de sono perdido, porque você não sabe como vai conseguir dar conta, onde buscar recurso. João, uma coisa que eu aprendi, e acho que você pode dar uma dica. Renegociação, João. Quando a pessoa não vê saída. Porque muitos dos brasileiros, que às vezes as pessoas conversam com a gente, você sabe o que é? Um bate-papo mesmo. Claro. As pessoas não sabem nem por onde começar. Pelo fato de não ter tido letramento com o olhar no planejamento financeiro. E para nós é tão importante, e a gente tem um índice altíssimo de pessoas afastadas, porque da NR1 entrar nessa atualização com foco na saúde mental, foi aonde se observou o número altíssimo de pessoas afastadas por doenças que envolvem exatamente a saúde mental. Eu queria só colocar a questão das bets, tá? Que teve uma pesquisa num podcast chamado O Assunto, que está numa reportagem do G1, que 29% das pessoas relataram ter começado a apostar por quê? Para pagar as contas. Muito bem, tá? É isso aí. E 27% buscavam uma renda extra. E entre os inadimplentes, que tem inadimplentes, 46% apostam, incluindo quem está com o nome negativado. Ou seja, chega no momento, né, ou de consumo, para gerar uma renda extra para consumir mais, ou de desespero, que as pessoas entram numa espiral. Sim. Em que aquele pouquinho dinheiro que ela tinha, ela perde. Exato. Assim, né? Em Las Vegas tem uma máxima dos apostadores. A máxima é o seguinte: a casa sempre ganha. Então, verdade. Não adianta apostar na Mega Sena, não apostar na Mais Milionária, no bilhete da Federal, nas bets, você sempre vai perder. Aí tem gente que fala, mas eu conheço o fulano que ganhou lá R$1.000. Aquele fulano que ganhou R$1.000 é um entre 1 milhão. Não, isso é verdade. Tá? Isso mesmo. Ou seja, ele simplesmente deu sorte. Né? Agora, você quer levar a tua vida com consistência e com planejamento ou quer levar uma vida dependente de sorte? Nossa, nem fale, João. Né? Quando a gente coloca a sorte como um fator na vida da gente, a gente já se perdeu totalmente. Verdade. A gente perdeu totalmente o controle porque a gente deu procuração para sorte. E o que é sorte? Exato. Sorte é uma coisa, sabe para quem, Lia? Para quem trabalha, para quem produz, para quem busca alguma coisa, para quem tem propósito. Concordo. As coisas acontecem para pessoas assim, que é trabalho, trabalho, trabalho. É assim. O trabalho inteligente, né? Não é o trabalho de se matar também, mas o trabalho inteligente que envolve estudar, ler, com certeza, ter informação. Isso leva uma pessoa a ter, entre aspas, sorte. Porque a sorte, na verdade, são oportunidades que aparecem
diante do trabalho que ela fez, diante Nossa, com toda de uma certeza. construção de vida. Tá? Então, assim, é um comportamento de risco. Tá? Então, né, eles até falam, quando você mistura dívida, né, jogo e preço que é o custo de vida, você entende o sentimento da ausência de bem-estar. Nossa, com toda certeza. E bem-estar tem que ser prioridade. Assim, o que a gente observa muito nessas questões de comportamento, João? Esse bem-estar é a base para que você mantenha a sua saúde mental e física, para que você possa conquistar e construir aquilo que você busca. Então, é uma vida mais equilibrada, mais sólida. Uma coisa que eu observo muito, a falta e a maioria... Nós já passamos isso, né, João? A gente não conseguir ter reserva de emergência, né? Porque muitos nem entendem o que é reserva de emergência, que é diferente dos outros investimentos. Isso você pode falar melhor do que eu. E outra coisa, né? Nós enfrentamos... plano real, Nossa! Plano cruzado, ou seja, Meu Deus. nós enfrentamos uma série de episódios Sim, que João. quase acabaram com o país e acabaram Foi mesmo. com a saúde financeira do país e das famílias. Por quê? Porque nós somos um país sem poupança. As pessoas não poupam. Então, quando países e pessoas não poupam, você tem que fazer o quê? Tomar dinheiro de terceiro. É isso. Tomar dinheiro de terceiro para simplesmente pagar dívida é algo muito caro. É diferente quando uma empresa emite um papel para tomar dinheiro, como bondes, ou debêntures, ou títulos, em que ela vai construir uma nova sede, ela vai ampliar a sua planta para produzir mais. Isso é um dinheiro bem tomado. Sim. E esse dinheiro bem tomado custa relativamente barato. Agora, quando um país toma dinheiro para pagar as contas, pode acontecer como aconteceu no passado. O país não ter dinheiro para pagar, nós tínhamos uma dívida externa que era baseada no dólar. Sim. E quando nós tínhamos uma desvalorização do dólar muito grande, essa dívida ficava cara e ficava impagável. Muitas vezes nós tivemos que recorrer ao FMI. Para tomar dinheiro emprestado. Eu lembro de um episódio, e esse episódio faz parte dos anais do governo dos Estados Unidos, que foi quando teve a maxi desvalorização em 1999. 99, isso, exatamente. Acontece o seguinte, já era sabido que ia ter que, no dia seguinte, fazer uma desvalorização muito grande em função da crise econômica. Sim. E aí o presidente Fernando Henrique Cardoso ligou para o Bill Clinton, que era o presidente dos Estados Unidos, e falou assim, olha, amanhã, às 8 horas da manhã, eu vou precisar de recurso. Como nós tínhamos, apesar de todo esse endividamento, nós tínhamos, na figura do Fernando Henrique, uma pessoa muito respeitada lá fora. Sim, ele representava muito bem. No dia seguinte, às 10 horas da manhã, o presidente do FMI estava ligando para o Fernando Henrique Cardoso para ajustar a dívida. Mas nós não tínhamos dinheiro para que as empresas e as pessoas que fossem fazer a remessa em dólar para os seus países de origem não tinham dinheiro para fazer isso. Nós não tínhamos uma reserva em dólar. Não mesmo. Então, quando nós não temos reserva financeira, nós somos reféns. Vamos ser reféns dos acontecimentos. Qualquer coisa que aconteça no país, João, qualquer situação adversa que nós temos em nível macroeconômico, pode afetar a nossa vida de forma a gente a quebrar. Sim. Pessoas quebram, empresas quebram, governos quebram. Nós vimos lá atrás o governo da Grécia quebrado. Foi. A Grécia sofreu demais. Por não ter reserva. Exato, por não ter reserva. Então, são coisas que nós temos que tomar muito cuidado e ficar muito atentos. Se não tiver controle e planejamento, nada acontece. Ô, João, eu queria ouvir de você mais uma questão que sempre, assim, para mim é gritante. E nós que vivemos aí alguns aninhos, né? Eu observo o quanto nosso poder aquisitivo fez tchau, tchau, gente. Você tem claro
As pessoas, as empresas comentam isso com você, porque para mim, muitas vezes, eu vejo o pessoal, às vezes, assim, vejo, né, percebo, ouço, comentando sobre coisas que nós tínhamos em outras condições que fazíamos e que possamos deixar de fazer em algum período de anos. Então, se a gente faz uma medida aí, olhando esses períodos todos, eu lembro anteriormente como era para a gente adquirir, por exemplo, um carro, um imóvel, eu mesmo escola de filhos, material escolar, como era, e a realidade de hoje. Então, acontece o seguinte, né? Uma é a inflação, Tá. que é divulgada pelos órgãos oficiais, Tá. né? Tipo IBGE, tá? Que divulga o IPCA, o IGPM, que é divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Sim. Tá? Uma coisa são esses índices, tá? Na verdade, esses índices são uma cesta de vários produtos, tá? Tem educação, tem muitas vezes viagem, tem uma série de coisas. Sim. Tá? Só que muitas vezes certos itens não fazem parte da sua realidade e não fazem parte da minha realidade. Ok. Tá? Acontece o seguinte, o que faz muito parte da nossa realidade é alimentação, Nossa, todo mundo. é escola, é combustível, né? Vestuário. Tá? Então isso reflete muito a realidade do brasileiro comum. Tá? Porque, a não ser que você tenha uma aplicação em dólar, uma dívida em Sim. dólar, a variação do dólar, que muitas Claro. vezes afeta o IGPM, por exemplo, tá? Não tem um impacto direto sobre a sua vida e nem sobre a minha vida, ou sobre a Ok. grande maioria dos brasileiros. Tá? Então, muitas vezes, a inflação subiu agora subiu 0,88 o IPCA. Só que é o seguinte, o preço do tomate que estava 5, de repente subiu para 10. O mamão continua em alta, continua a 12, 13 reais o quilo do mamão. Né? Uma alface americana, eu falo porque eu faço compras em casa. Então, a alface americana conhece, sabe? Custa 8 reais. Né? Então, isso reflete, isso é que vai pesar no meu bolso, Sim. no seu. Agora, com essa crise, né, no Irã, no Líbano, o fechamento lá do Estreito de Hormuz. Nossa, sim, Então, João. ou seja, o combustível já subiu Muito. mais de 15%, 20%. Foi. Então, antes, quando você pagava, de repente, R$ 6,09 no preço da gasolina, hoje você está pagando R$ 6,78, R$ 6,80. Isso mesmo. Em alguns lugares está mais de 7, porque Isso. muitas vezes acontece o seguinte... A distância, né? Tem a distância e tem pessoas também que se aproveitam da situação para onerar os preços e ganhar um dinheiro Ganhar um extra. extra. Tá? Então, É isso mesmo. tem todo esse contexto que vai afetar diretamente o nosso bolso e que o índice subiu para 0,88. Só que, por exemplo, se você é uma pessoa que se desloca muito, viaja muito por trabalho, usa muito combustível, ele vai ter um peso muito maior do que do 0,40 que foi no mês passado para 0,88. Certo, Né? sim. Ou seja, você vai ter um impacto no teu... Vamos supor que você gastava R$ 1.000, você passa a gastar R$ 1.300. Então, o impacto foi de 30% no teu bolso. Muito Quando bem o índice- exemplificado, é isso. O índice diz que é 0,88, não, você teve Não. 30%. Aí tem mais outros itens que fazem parte, né, da sua vida, que aumentou 10, 15. Então, na verdade, o impacto para você é muito alto. Tá? E muitas vezes você tem duas situações. Ou a pessoa é CLT, assalariado, que de repente vai ganhar, teve um dissídio de 5, 6%. Que não consegue. Não vai cobrir toda aquela inflação que corroeu o bolso dele. Não estou falando da inflação oficial, mas Sim, da inflação sim. real. Da real. Né? E isso vai diminuindo o poder aquisitivo das pessoas. E aí as pessoas, né, muitas vezes desesperadas, acabam
partindo para essas situações que nós já comentamos. Se endividando no cartão de crédito, tomando empréstimo, né? Até que chega um ponto que nós falamos também, que a pessoa não tem nem dinheiro para pagar a conta de luz. Sim. Né? E muitas vezes não tem nem dinheiro para comer. Não, e chega mesmo. Né? Então, porque nós temos uma perda de poder aquisitivo muito forte. E pior ainda, a partir da pandemia, nós tivemos uma corrosão do poder aquisitivo na ordem mais ou menos 100%, tá? Eu particularmente gosto muito de carro, tá? Então eu acompanho muito o preço de carro. Valor. Então, nós tínhamos um carro que custava, por exemplo, um carro básico, popular, 1.0, que custava na ordem de 45, 46 mil reais. Na pandemia e após pandemia, esse carro começou a valer 86 mil reais, ou seja, quase 100%. Quase 100% do aumento. Outra coisa, aumento dos chips. Né? Dos chips de computador, de chips de telefone, dos chips de veículos. Sim. Né? Outro aumento, dos fertilizantes. É que esse também pesou muito. Então, né? Mas por quê? Porque como as pessoas não podiam ir trabalhar, você começa a ter uma inflação, que existem algumas inflações. Uma é a inflação de demanda. O que é inflação de demanda? Tá. Quando a economia está muito aquecida e as pessoas saem comprando. As pessoas têm uma renda extra. Ela aproveita. E começa a consumir. Então, é uma inflação de demanda, porque existe uma curva de oferta e demanda. À medida que a demanda sobe, a oferta não é suficiente no primeiro momento para acompanhar. Então, você tem o quê? Uma alteração no preço para cima. Perfeito. A inflação que nós tivemos na pandemia foi inflação de custo. Por quê? Porque como as pessoas não podiam sair para trabalhar, não produzir, então você começa a ter o quê? Uma diminuição da oferta de chip, uma diminuição da oferta de fertilizante e de alimentos. Então começa tudo a subir. Mas não é porque as pessoas estavam consumindo mais, é porque as empresas, o agronegócio não estava dando conta de oferecer os produtos no mesmo patamar que estava antes da pandemia. Então, você tem uma queda na oferta. Queda na oferta e a demanda se mantendo constante, porque não houve uma para cima, mas você cria um hiato entre oferta e demanda e você sai do ponto de equilíbrio chamado break-even point. Tá? Aí o que acontece? Os preços sobem. E os preços subiram e até hoje esses preços não voltaram. Ou seja, continuamos como se tivesse, né? Continua crescente esse peso. Isso. Dessa inflação real que você está trazendo. Isso. Você pode considerar que hoje você tem uma renda real na ordem de 40%, no máximo 50% do que você tinha antes da pandemia. Então, o teu poder foi corrido em 50% no mínimo. E para as famílias mais pobres, esse poder de corrosão é maior. Que é uma das coisas, João, que eu tenho observado muito no ambiente corporativo, o salário que essas pessoas, principalmente em níveis operacionais e os administrativos técnicos, não conseguem acompanhar o que ele precisa, desde o básico aí, que a gente está comentando, e isso gera um estresse muito grande no ambiente corporativo, no clima. E aí cai naquele presenteísmo que eu comentei, em que a pessoa está ali trabalhando porque ela está precisando daquele dinheiro, mas ela sabe que quando receber, ele não vai ser suficiente. Eu só vou abrir um parênteses nisso que você colocou. Como que você vai querer que um colaborador seja produtivo se ele está lá com o telefone recebendo ligação de cobrança? Concordo, João. Recebendo WhatsApp de cobrança, sendo bombardeado a todo minuto. E quando ele chega em casa, a esposa fala, olha, precisa comprar o leite para o bebê. É isso, João. É sobre isso. E aí entra a questão do adoecimento. E aí entra toda a preocupação da saúde mental. Quando a gente comenta aqui, né, de pensar o que dentro das empresas pode ser feito, mas eu olho muito também a questão de governo, de modo geral, em que sentido? Essa educação que ampara, porque assim, eu viabilizo, por exemplo, recursos
para negociação de dívida, por exemplo, mas eu consegui atingir a maior parte da população para o ensinamento da educação financeira, porque, de repente, eu crio algum programa, então essas pessoas conseguem, por exemplo, trocar, vamos dizer, eu tenho 3, 4 dívidas por uma com juros menor, então traria mais tranquilidade para mim, eu penso assim, eu claramente pensaria dessa forma, mas eu recebi educação financeira para que eu possa fazer uma gestão mesmo na dificuldade, porque eu vejo que as empresas, às vezes, ela viabiliza uma antecipação de por exemplo, de um vale, um empréstimo, às vezes, até interno, através de uma cooperativa ou parceria com um banco. Mas, de fato, o meu colaborador, gente, ele não teve um aumento significativo. Ele não tem isso. E aí, quando eu falo para ele, poxa, você agora quitou sua dívida, você precisa fazer uma reserva, voltando na reserva de emergência, tá, meu amigo? Aí ele olha para você e fala, mas eu vou fazer reserva como? Né? Então, eu gosto de trazer isso para a gente falar, João, porque eu tenho certeza que você já percebeu e viu isso muitas vezes acontecendo. Isso, o que você colocou é perfeito. E eu vou colocar como esses programas não funcionam. Eles funcionam no curtíssimo prazo, tá? Certo. Alguns anos atrás, o governo criou o Desenrola. Isso, foi o programa Desenrola, que as pessoas podiam negociar suas dívidas com desconto na dívida, refinanciar juros mais baratos. Tá? Certo. Agora, vamos olhar de verdade, tá? Tá. Eu trouxe uma estatística que eu falei agora há pouco, que em 2023 nós tínhamos 70 milhões de pessoas negativadas. Isso. Passaram-se 3 anos, nós temos 81 milhões. Ou seja, nós tivemos um aumento de 30%. Foi. E é bastante, né, João? Muito significativo. Significa o seguinte, que esse programa teve uma eficácia muito pequena e foi no curtíssimo prazo. Porque, como você falou, se não tem um programa de educação financeira, né, e a gente até comentou no segundo episódio do podcast, tá, de olhar os traumas, aquilo que gera comportamento compulsivo, né? Se nós não temos essa dinâmica, se o governo não traz isso para que as famílias passem a planejar a sua vida, não vai adiantar. Ou seja, daqui 3 anos, se nós não tivermos o mesmo percentual, nós estamos com 80%. Vamos continuar com a mesma situação. Né? 80 mais 30% de 80 é 24, nós vamos ter 104 milhões de pessoas negativadas, quase o total da população economicamente ativa. Então, nós estamos caminhando para o caos. Tá? Sim, nós estamos caminhando para o caos, porque o governo está endividado, tá, o governo não tem também recursos para ficar bancando esse tipo de programa. Não, o governo está pensando num programa em que as pessoas possam... eu estava dando uma lida sobre isso. Eles estão pensando... Renegociar, né, suas dívidas com até 80% de desconto e também com juros menores. Uhum. Na prática, muitas vezes isso não acontece. Tem uma pegadinha aí. Acontece o seguinte. A pessoa estava devendo 5 mil no cartão. Tá. 5 mil, o valor nominal. Okay. Só que com juros... Já vai para 15. Tá? Passaram um ano, 2 anos, foi para 15. 15 mil. Acontece o seguinte, vamos dar 50% de desconto. Então, ela está devendo 7,5. Significa que ela está devendo 5 mil, que era o valor nominal, e mais 2,5 de juros. Tá? Ou seja, 2,5 já consumiu, que ela vai pagar de juros, mesmo que ela ainda vai fazer uma negociação que vai fazer com juros, aquilo de repente vira 10, e aí... O que acontece? Ela já consumiu grande parte da renda dela em juros. Então, vira uma espiral perigosa e que nós podemos ter, no curto prazo, tensões sociais no Brasil. Acredito, Ju. Acredito. Tá. E depois a gente cobrar, né, de um equilíbrio das pessoas e da produtividade é difícil, né, João? Com essa realidade. Não dá. Eu vejo que por mais que... Por isso que eu gosto de quando eu falo dessa participação social e a participação que a empresa ela pode fazer para o colaborador,
é buscar meios de que ele tenha esse entendimento que você está explicando aqui. Porque faz diferença o entendimento, né? A educação para eu saber se aquele caminho que está aparecendo para mim é o melhor. Ou se eu posso, por exemplo, durante o período, fazer um caixa e negociar essa dívida para pagar à vista. Então, assim, existem algumas coisas que as pessoas também desconhecem, né? E às vezes a pessoa pensa, poxa, mas eu não tenho nada para economizar. O poupar que você falou. Mas e será que se eu diminuir a assinatura de streamings, será que os pequenos ajustes talvez não me viabilizem alguma coisa? Então, assim, eu acho que a questão do comportamento e de determinadas necessidades entra na avaliação daquilo que é necessário para mim ou, por exemplo, para minha família, né? Exato. Olha, por isso que eu falo, né, que a gente tem que olhar para as pequenas despesas, tá? Vamos pegar que a pessoa gasta em streaming Tá, R$60 por mês, tá? Mas entre sair à noite, comer uma pizza, tudo, ela gasta mais os R$300 no mês, tá? São R$360, tá? Ok. R$360 em 12 meses, segundo as minhas contas, se eu não tivesse errado, dá 4.320. Tá? 4.320 em 10 anos é 43 mil, Lia. Isso Olá. sem aplicar meu dinheiro. Sem aplicação nenhuma. Sem aplicação nenhuma. Ou seja, olha, eu sempre falo que É a uma gente... conta praticamente básica, né, básica, João? básica. É uma Que conta não boba. Então, e que não ensinou as pessoas a fazerem. Não ensina. Então, assim, por exemplo, se a pessoa guardar... Eu vou arredondar para 400, Ok. tá? R$400 por mês, em 20 anos, aplicando a 14,75 ao ano, que é 100% do CDI, tá? CDI. Não é nenhuma aplicação arriscada. No Itaú você Isso. acha uma aplicação a 100% do CDI. Acha mesmo. No Santander eu tenho, no C6, tá? No C6 eu aplicação tenho. básica. Se você aplicar R$400 por mês, em 20 anos você tem R$400 mil. Em 20 anos, R$400 mil. Tá bom, eu não tenho. Então, coloca 200. Você tem R$200 mil. João, Agora eu pergunto o seguinte. Nossa, Você quer estar daqui 20 anos devendo 200 mil ou quer ter 200? Se a gente pegar negativo menos 200 com 200 positivo, significa R$400 mil. Olha só. Olha, né, assim, entre o negativo e o positivo é 400, porque menos 200, eu preciso de 200 para chegar no zero. Exato. E nos 200 positivo, eu preciso de mais 200. Então, eu tenho uma diferença de 400 mil. E é tão bom ouvir isso, porque eu acho que é um fator de incentivo. Porque, às vezes, na ingenuidade da pessoa que não tem acesso a conhecimento, ela não percebe isso. E aí, quando você traz para uma linguagem como você coloca como exemplo, é muito mais palpável a visualização e o entendimento de que é possível. E isso melhora muito, João, porque a pessoa, ela passa a ter um propósito, ela entende o que é planejamento e ela começa a viabilizar coisas que ela gostaria de realizar sem endividamento. E né, você falou um ponto sobre, por exemplo, casamentos que terminam. Né? Nossa, eu vou citar João, verdade. Eu vou citar um São exemplo, casos né? recentes. Eu converso muito, eu adoro conversar. Eu vou lá no posto de gasolina, Eu converso com todo mundo também. Frentista de gasolina, converso com o garçom do A gente conhece a realidade de cada um. De cada um. De cada um. É isso mesmo. E eu estava conversando com uma menina que ela é tipo uma gestora de um restaurante. Certo. Que chama Leopoldina, que ela é ali no Ipiranga, e cuja dona é a filha do Ronivon. A Levon. Aí eu estava conversando com essa menina, e aí a gente, né, tinha poucos clientes, então ela podia conversar sem que ela interrompesse ou prejudicasse o atendimento dela. Claro. Aí ela é casada e ela estava falando para mim: João, eu poupo, eu guardo dinheiro, mas meu marido gasta tudo. Gasta com acessório de carro, gasta com não sei o quê. Então, primeiro, né? Casal não pode ser divergente.
casal tem que convergir. Porque o que um faz vai afetar a vida do outro. Com toda certeza. É assim, a partir do momento que você decidiu que você ia... Seja casamento, que você vai morar com alguém, que você decide que vai ter uma vida em comum, você tem que entender que a tua vida não te pertence mais como pertencia quando você era solteiro. Você tem que dar satisfação, sim, para tua mulher, ou você tem que dar satisfação para o teu marido. Isso não tem nada a ver com machismo, com feminismo. Não, tá? é o compartilhar, né? É compartilhar. Porque o que um faz, se fizer errado, vai prejudicar a vida do outro. Prejudica o conjunto e Prejudica o conjunto. Normalmente prejudica um conjunto familiar, né? Isso, vai prejudicar os filhos, né? Então, olha como é uma questão de comportamento. Ela, muitas vezes, faz evento, que né, a dona desse restaurante faz eventos, tudo, e ela ganha um dinheiro extra. Certo. Ela guarda tudo. Ah, que legal. Em compensação, o marido gasta tudo e ainda, às vezes, pede dinheiro para ela para gastar em coisas desnecessárias. Então, fica muito difícil. Claro que fica. Então, mas é comportamento. Ela tem um comportamento voltado para poupar, um comportamento pensando no médio e longo prazo. Isso o marido mesmo. dela só pensa no curtíssimo prazo, na satisfação pessoal. O imediatismo, né, João? Imediatismo. É como se você, naquela compulsão, trouxesse algum alívio momentâneo, né? Eu momentaneamente, comprei acessório, aquilo me dá um poder, um status de que eu vou, né? Daqui 3 dias você já está tomando Rivotril. Isso. Já está no Rivotril. Tá no Fluoxetina, já está pedindo pelo amor de Deus. E eu vejo, João, muito casos que às vezes o pessoal precisa de ajuda mesmo, né, João? Precisa. Quantos casos a gente acompanha e às vezes de colaborador me procurar que já tomou uma proporção tão grande que assim não caiu só nessa questão do endividamento de gerar problema familiar, mas caiu no adoecimento, que é onde vai precisar já de uma ajuda, que aí as pessoas têm que entender, né, e acabar com o preconceito, que precisa de ajuda mesmo de profissionais, do psiquiatra, do psicólogo, porque tem pessoas que desenvolvem doenças que ela já possui, mas que levam ela a essa falência financeira, muitas vezes, e que às vezes ela só se dá conta o que você comentou, quando eu não tenho mais nem o dinheiro para comer. E aí esses incentivos sociais que a gente observa muito dessa competição negativa, né? Do que eu tenho. Nossa, eu estou na empresa, trabalho com fulano tem o mesmo cargo que eu, fulano tem tal coisa, eu não tenho. E aí começa uma competição interna de comparativos e que não são necessários. Mas se a gente for olhar para o lado psicológico, a questão comportamental, você começa a pessoa passar a entender quando você recebe ajuda, né? E eu tenho medo de uma frase. Pode falar, João, qual frase? Eu mereço. Ai, sim, conheço. Eu mereço. Essa frase, eu mereço. Eu mereço. É a frase mais infeliz do mundo. Né? É como aquela frase, siga o seu coração. Meu, não siga o seu coração, não. Precisa muito mais de pé no chão, razão, né, João? Eu sempre falo muito isso. E eu mereço, você merece o quê? Você merece estar endividado e sofrendo pelo resto da vida? Isso. É isso que você merece? Então, quando você fala eu mereço, cuidado. Eu vou lá no shopping, eu vou comprar um sapato que custa R$800, que eu vou usar uma vez e que, de repente, vai pegar um buraco e vai quebrar o salto, né? Estou falando das mulheres, quebrar um salto daqui a 5 minutos. Ou o cara vai lá, compra lá uma roda, né? Que custa R$2.000 cada roda e gasta R$8.000 para pôr no carro. Aquela roda que nem cabe no carro. Isso, aí passa no primeiro buraco, e ou vai estacionar o carro, raspa na calçada, acabou. Rala tudo. Ou seja, né? Gente, qual é a coerência disso? Aonde está a racionalidade disso, gente? Por isso, João, cuidado com eu conseguir mereço. Racionalizar é a parte mais ainda difícil quando a gente fala de inteligência emocional, mesmo quando eu estou dando palestra, ou mesmo na formação, tanto na empresa como às vezes nas aulas, né? O equilíbrio, porque aí você erra menos, você sofre menos. Então, assim, o fato de ter o entendimento
Por que você tem determinados comportamentos? Por que determinadas ações suas levam você a um sofrimento? Por que você se auto-sabota tanto, né? O porquê que determinados traumas de, às vezes, eu ter passado necessidade lá atrás, ou na infância, ou com família, ou vivi um ambiente muito violento que faz com que eu criei, né, essa compulsão, ajuda muito você ter o autoconhecimento, né? Ó, e uma coisa que foi assim, foi minha primeira, quando eu era universitário, que eu estudava na FAAP, a minha primeira aula de matemática financeira, tá? E para mim matemática financeira foi o professor, eu falo que o professor faz toda a diferença na vida. Nossa, faz, João, faz. Né? E esse professor chamado Itiberê, ele fez uma grande diferença na minha vida pessoal e profissional. A gente a primeira aula é definição de juros. Tá. O que é juros? Olha que assim, essa definição tem que estar guardada na cabeça de cada pessoa. Uhum. Mas todos os dias você tem que lembrar dessa frase. Juros é o seguinte: é o prêmio que você ganha por adiar o consumo, ou o prêmio que você paga por antecipar o consumo. O que quer dizer o seguinte? De consumo, a gente tem muito essa cultura, né, João? Ou seja, quem poupa recebe um prêmio. Sim. Que são juros recebidos. Exato. Quem toma dinheiro emprestado paga um prêmio para quem é dono do dinheiro. Ou seja, você paga juros e consome parte da sua renda. Ao passo que quando você aplica, você tem um acréscimo na sua renda. Olha, então, essa definição de juros tem que ficar na cabeça de cada pessoa, tá? Ou seja, é o prêmio que eu ganho por adiar o consumo ou o prêmio que eu pago por antecipar o consumo. Então, é o seguinte, a minha decisão de antecipar o consumo ou de postergar o consumo tem que estar dentro do meu planejamento, isso tem que estar dentro de traumas pessoais bem controlados e de estar inserido no meu comportamento. Perfeito. Tá? Porque, na maioria das vezes, você não precisa comprar aquilo que você quer comprar. Você quer. Querer é uma coisa, precisar é outra. Nossa, isso daí que você falou é perfeito. Eu preciso, ou eu quero, porque eu quero satisfazer uma necessidade momentânea, que eu não estou nem entendendo por que eu estou tendo aquela necessidade, né? E, às vezes, o fato de falar, não, eu estou realmente precisando, mas espera uns 2, 3 dias, vamos ver se realmente você está precisando, né? Ou se está, né, só buscando satisfazer alguma coisa ali que surgiu e que tem a ver, nem sempre a pessoa está realmente precisando, mas leva isso no impulso, né, João? É o impulso. Leva no impulso. No impulso, né? No primeiro episódio que eu fiz com a Carla, que é fotógrafa profissional, eu comparo essa decisão de impulso a um instante de fotografia. Ah, ótimo. Você tirou uma fotografia, é um instante. Você consumiu, naquele momento é um instante. E esse instante pode comprometer a sua vida futura por 5, 10 anos. Às vezes, uma pessoa, para sair da inadimplência, demora 5, 10 anos para colocar a sua situação financeira em ordem. Nossa, sei. Dependendo do tamanho da... Mas é verdade, João. Né? É uma realidade que a gente conhece, é isso mesmo. E voltando lá naquela fala do Galípolo, que as pessoas, né, a pessoa só... Entende, né? Entende que tem dívida quando está inadimplente. Vamos considerar uma coisa muito importante. Você comprou uma coisa que custa 2.400, tá? Em 12 parcelas de R$200. Tá. Você olha e fala assim, R$200 cabe no meu orçamento mensal. Tá. Mas você parou para pensar que, de repente, você pode ter uma intercorrência ao longo do caminho? Quais intercorrências? Uma doença em família, ou você ficar doente, ou você perder seu emprego, ou se você for autônomo, você perder sua fonte de renda.
Isso mesmo. Então é o seguinte, você não está devendo 200 por mês, você está devendo 2.400. Ou seja, 2.400 aqui, mais 1.000 aqui, não sei o quê, de repente você tem uma dívida de 20 mil reais. Sim. E quando há um corte na sua receita, ela vem toda contra você. Isso Então, cuidado com a prestação. É verdadeiro. Vai fazer prestação, certifique que você tem aquele dinheiro guardado. E que a prestação seja para algo que seja produtivo, tá? Né? Por exemplo, eu vou contar a minha experiência profissional, assim, pessoal. Em setembro, eu comprei um apartamento na planta. Tá. Que tinha lá um valor razoavelmente alto de entrada. Mas eu tinha esse valor para dar de entrada. O que eu fiz? Eu aloquei meu dinheiro numa aplicação, num banco a 102% do CDI, e com isso eu tinha um limite adicional no meu cartão de crédito. Certo. O que eu fiz? Eu peguei essa entrada e parcelei essa entrada em 3, 6 vezes, até 10 vezes, sem juros. Ou seja, todo esse dinheiro que eu estou pagando a entrada do apartamento, já estou até pagando as prestações, ele está me rendendo juros. Esse rendimento, eu estou pagando a entrada e no final vai me sobrar uma receita decorrente dos juros. Com certeza. Mas porque eu tinha o dinheiro. Tá? Então, você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. A seu favor, nunca contra, nunca né, João? Né? Essa é a diferença que eu sempre falo. Das pessoas que têm dinheiro e das pessoas que não têm dinheiro. Né? Mas para isso, né, muitas vezes, a gente tem que ser ensinado, a gente tem que aprender. Eu fui fazer uma faculdade, sou economista, depois fiz pós-graduação em finanças, mestrado, mas também cometi erros ao longo da minha vida por não ter a educação financeira. Todos nós, né, João? Eu acho difícil a gente encontrar alguém que olhe e fala, não, eu não cometi nenhum erro. Mas eu acho que a parte melhor é o quanto a gente aprendeu com o nosso erro. Porque, assim, a gente não sabia também. Nós também passamos por isso, né? Por isso que eu sou uma pessoa que eu gosto muito do diálogo com o outro, porque a gente também se vê nessa outra pessoa, porque a gente também sabe como é. A gente tem que aprender, né? Aprende com os erros, porque até então lá atrás a gente não tinha todo esse volume de informações, não tinha tido essa educação com esse olhar. Então faz diferença quando, né, a gente troca. E o que eu vejo, né? Até entre os nossos amigos, né? Quando a gente conversa, quanta gente não aprende? Né? Com um colega do trabalho, alguém que traz uma dica de alguma coisa. Você está falando aí do apartamento aí. Eu tenho uma cirurgia, né, para fazer. E uma, tudo bem, o convênio cobre, a outra tem que entrar uma outra parte. Eu tinha dinheiro para pagar à vista também, cirurgia. Mas eu consegui, com eles, negociar. Meu dinheiro está aplicado que nem você fez. E eu estou pagando por mês. Eles deram valor à vista, a cirurgia, para eu pagar em 4 vezes. Então. E é assim, eu tinha dinheiro? Tinha. Eu deixei ele investido e estou pagando por mês e o dinheiro está lá. E eles me deram essa bonificação para eu pagar à vista em 4 parcelas. E muitas vezes as pessoas menosprezam os juros que elas pagam, os juros que elas recebem. Ah, não, só vai me render 100 reais. Não, minha mãe sempre dizia que de grão em grão a galinha enche o papo. Isso mesmo. É o seguinte, é 100 hoje, é 100 amanhã. João, você já está com 2 mil reais de plano no final do ano. Já aconteceu com você uma coisa que acontece já comigo várias vezes? Eu aprendi, é muito raro eu fazer compra de cartão de crédito ou fazer carnezinho. E quando eu faço, eu sou uma pessoa meio que eu falo que eu brinco, que eu sou quase uma neurótica. Se eu sei que eu tenho que pagar 3, eu já quero. Se eu tiver o dinheiro, eu quero já antecipar. Mas o que eu queria dizer isso com você? As pessoas estranham quando eu estou nos lugares. Vou passar no mercado, vou na farmácia, eu vou comprar, sei lá, preciso comprar um calçado. Você quer parcelar, vai pagar no crédito? Ele falou, não, vou pagar à vista. Todo mundo olha para mim e fala, à vista? Você veio de que planeta, né? Gente, já aconteceu, João. Todo mundo olha para mim e acha estranho quando eu falo. Mas você vai pagar. É crédito? Quantas vezes você quer? Eu falo, não, é à vista. À vista. Não. Mas você vai pagar no débito? Vou.
Aí a pessoa acha estranho você falar isso, João, porque o que eu observo? Todo mundo passa para pagar como? Crédito, porque aí vai ter milhas, porque vai fazer não sei o quê. Aí eu falo, gente, é um dinheiro que não existe para mim. Eu não sei se a lição vai ensinando, né? Porque eu prefiro saber que eu não tenho coisa para pagar depois. Mas eu é interessante, porque você vira um objeto esquisito. Eu virei um objeto esquisito. Quando eu chego, eu falo, vou pagar à vista. Mas à vista? Débito. Às vezes eu falo assim, quanto você me dá de mais desconto, isso, porque eu vou fazer um Pix para você. Eu vou falar um negócio que vai falar assim, não, então é o cúmulo da muquiranice, né? Tem uma pizzaria, mas a gente vai aprendendo. Tem uma pizzaria perto de casa, né, assim, que o dono virou meu amigo, porque é há 20 anos, é o português, o Jorge, e a pizza dele é muito boa. Aí eu ligo para ele, ei, Jorge, não sei o quê, eu quero uma pizza e um vinho, quanto você vai fazer para mim? Ah, João, é tanto. Não, Jorge, faz o seguinte, se eu te pagar no Pix, sem ser no débito, porque você vai ter que pagar uma taxa a maquininha, cartão, eu vou isso. Quanto você me dá de desconto? Ele olha para mim e começa a rir, né? Ei, João, já te dei desconto já, entendeu? Mas é assim. Eu faço isso, João. Eu falo, gente, eu vou pagar à vista e no Pix. Quanto você vai me dar? Não importa se é 5%, se é 10%, se é 3%. Não importa, sempre eu consigo alguma coisa. E assim, ó, sabe que é legal? Cada atitude dessa que você economizou, economizei 5, economizei 10, economizei 20, faz o seguinte, pega esse dinheiro e coloca numa caixinha de aplicação. É ótimo. Faz isso. É ótimo. Faz isso e chega daqui um ano e vê o quanto que você economizou. Ô, João, outra coisa que eu vi o pessoal falando e fazendo, quando a pessoa tem muita dificuldade de ver no abstrato o que é dinheiro, você pegar... peguei R$200. Tô lá, sei lá, 2 notinhas lá, uma de 100. Aquilo também te faz ter a percepção de, opa, espera um pouquinho, tá acabando o dinheiro aqui. E aí você começa a ter... Porque algumas pessoas têm dificuldade, precisa ver muito no concreto. Então, isso a gente até entende. Abstrato e concreto, para alguns, é um pouco difícil. Mas é uma situação bacana também. Que é esse entendimento que, às vezes, você pode também estar olhando com esse cuidado. Exatamente. Né? Para a própria gestão mesmo, financeira pessoal. Eu acho que é legal a gente compartilhar essas coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia, né? Porque às vezes o pessoal acha que a gente faz mágica, mas a gente faz mágica não, né? Não faz mágica. É só uma mentalidade diferente. É mudança de comportamento, Mudança João. de comportamento. Mudança de comportamento, eu vejo bem isso. Então, né, estamos chegando ao final desse... maravilhoso podcast, né? Eu coloquei lá no meu artigo do LinkedIn, que foi uma provocação para esse podcast, né? Que é o ciclo do endividamento. Sim, tá? Por exemplo, país que está sempre endividado, como é o caso do nosso, nunca tem dinheiro para investir na educação, para investir em infraestrutura. Por exemplo, um país que não investe em infraestrutura, então não tem portos para escoamento da produção, não tem estradas. Não tem estrada. Boas estradas, não. Transporte público zero, né, João? Ferrovias para transportar, né, produtos, os grãos. Então, o que acontece? Isso também acaba encarecendo muito o produto que chega na mesa, a nossa mesa. Então, se não tem essa infraestrutura, as empresas também não se sentem incentivadas a investir no país, a aumentar a sua linha de produção, aumentar a sua planta. Por quê? Porque ela sabe que vai ficar muito difícil vender o seu produto. Oneroso, né? Oneroso. E aí, se ela olha também para uma população extremamente endividada, em que a renda já está totalmente corroída, ela fala assim, para que eu vou produzir mais se eu não vou ter gente comprando mais? Sim. Então, nós temos um círculo, né, um ciclo dentro da economia que é renda. Renda gera consumo. Sim. Consumo gera venda da empresa, que gera investimento. Investimento gera emprego. Emprego gera renda, e é uma espiral sempre. Sim. Tá? Mais uma vez, primeiro ano, qualquer aluno de primeiro ano de economia sabe isso. Se nós não, se o país não tem isso, significa que nós vamos chegar num ponto
muito perigoso que chama-se estagflação. Tá? Tá. Que é o pior cenário de um país. A Alemanha, antes de entrar na Segunda Guerra, passou por isso. Chama estagflação. Que é economia estagnada com inflação. Ou seja, os preços subindo e o país estagnado. Então, esse ciclo do endividamento vira um ciclo contínuo e sem fim. Tá? Porque hoje nós temos uma das maiores taxas no Brasil, que é 14,75%, e fica uma discussão que eu acho insana. Que tem que baixar a taxa de juros. Não dá para baixar a taxa de juros por decreto. O risco do governo não pagar e o risco das famílias não pagarem, você está vendo ainda, é alto. Então, todo aquele que tem dinheiro, ele vai cobrar um prêmio maior, um juro maior, porque ele enxerga o quê? Um grau de risco maior. Sempre o grau de risco. Default. O que é o default? A possibilidade de não pagamento. Além da inflação. Essa gestão do risco, né, João? É gestão do risco. Então, quem tem dinheiro não vai dar o seu dinheiro, emprestar o seu dinheiro a juros baixos, porque não se sente confortável, porque tem segurança, né? Não tem segurança. Então ele vai aumentar a taxa de juros, porque ele vai limitar também o número de pessoas que têm capacidade de tomar isso também, tá? Então eu coloco aqui que sem mudança de mentalidade, com certeza. Da nossa sociedade e do paradigma atual, nós nunca vamos ser uma grande nação, tá? Educação e poupança são pilares fundamentais para o desenvolvimento de uma nação. Com certeza. Olha a Coreia do Sul, que em 50 anos transformou o país pela educação. A transformação que eles fizeram através da educação. O Japão, que tem um índice de poupança muito grande. Olha que, né? As mudanças que aconteceram, né? E a segurança que tem para as pessoas e para a população e para os investidores também. Investidor, se vai colocar dinheiro aqui no Brasil, quer uma taxa de juros maior. Ele não quer receber a taxa de juros lá do mercado americano. Não mesmo. O mercado americano é AAA. Nós somos BBB. Entendeu? Esquece. Nosso grau de risco é muito superior ao dos Estados Unidos. Muito alto. Então, assim, o dinheiro vai para onde ele enxerga a possibilidade de ganhar mais e que ele tenha o retorno desse dinheiro, tá? Então, é isso, né? Então, essa provocação desses podcasts, esse é o terceiro, é uma provocação para o Brasil. Tá? Concordo. Eu quero para o brasileiro, né, João? Para o brasileiro. Eu penso sempre como cidadã. Isso. Não é? Você pensa também? Provocação para o brasileiro, provocação para os governos, para as escolas, para as empresas, que nós temos que começar a mudar essa realidade. Sim. Se nós não mudarmos essa realidade, como eu já disse, vamos ter problemas sérios. Então, eu convido a todos, né? Eu fiz esse convite no artigo que eu escrevi ontem no LinkedIn, para participar. Não quero participação de viés político. Também não quero participação. Não vejo funcionalidade. É isso. De viés de críticas que não agregam em nada. Eu quero que as pessoas entrem, colaborem. Com ideias, sugestões para que nós possamos construir algo melhor dentro desse país para a geração atual, para nós também e para as gerações futuras. Tá? Que virão. Então, nós precisamos urgentemente transformar o Brasil pela educação. Muito. E a educação financeira, e essa educação passa também pela educação financeira. É isso. Perfeito. Queria os seus comentários finais. Tá? Primeiramente, eu acredito, eu sou focada muito na área de educação, você sabe disso, né, João? Sim. E a minha base, por mais que seja corporativa, eu sempre busco mesmo esse olhar de educar para entendimento, processo, para transformação. Eu acredito muito na mudança do comportamento do brasileiro em toda a faixa etária, porque eu vejo que todas as pessoas têm acesso. Às vezes o pessoal fala, mas eu já estou velho para aprender. Não, ninguém está. Conhecimento, aprendizagem, mudança de comportamento vai para qualquer idade. Vale a pena se inteirar do que está acontecendo. Vale a pena, ouve o podcast, vê vídeo do YouTube, pede
né, sugestão, não sei por onde que eu posso começar. Isso. As empresas podem engajar, aproveitem, né, essa mudança do cuidado com a saúde mental, promovam um bem-estar dentro dos ambientes corporativos, promovam o aprendizado para, né, a educação financeira. As escolas precisam de educação financeira. Eu sempre me coloco muito à disposição de compartilhar conhecimento, né, João? A gente faz muito isso. Eu me coloco muito como cidadã. Qual é o meu papel, né, nesse contexto social de cidadã, mas de cidadão como todo, em que eu contribuo efetivamente para o desenvolvimento do meu país. Sempre olho isso. Eu acredito que cada um de nós que tem, né, eu falo que eu sempre tenho pouco conhecimento, mais que a gente estude, até hoje, né, João, a gente nunca parou. Diante do universo, o nosso conhecimento é ínfimo. Mas é alguma coisa. Já é uma luz para quem não tem né, acesso ou nunca teve, a gente compartilha, né, João? Isso. Eu acho que esses momentos que nem do podcast é uma forma de a gente levar acesso à informação e conhecimento para as pessoas de forma bem didática, que qualquer pessoa que esteja nos ouvindo consegue entender o que ela pode buscar. E eu, como mensagem aí para fechar, né, nesse nosso bate-papo aqui, eu vejo assim, vale muito a pena a gente começar, para quem nunca teve a oportunidade de olhar para si e falar, eu sou capaz de construir um planejamento financeiro e mudar minha vida e da minha família. Eu acredito muito nisso, João. E eu acredito que essa sociedade nossa, com a ajuda de pessoas que têm vontade de mudar, dá certo. Eu acho que é isso que eu falaria. E eu vou tomar emprestado algumas palavras que você colocou, que assim, que você escreveu assim, frequentemente olhamos para os resultados de uma empresa como números frios em um dashboard. É verdade. Mas esquecemos que por trás de cada entrega existe um sistema emocional complexo. Verdade. Né? E assim, é preciso entender que o bem-estar é indivisível. Não existe um profissional produtivo se o eu pessoal está em colapso financeiro. Né? Mitigar esse problema não é assistencialismo. Não mesmo. É inteligência estratégica e, acima de tudo, humanidade. Afinal, empresas são feitas de pessoas, e pessoas livres de angústias financeiras, são pessoas prontas para criar, inovar e realizar. É isso. Obrigado por você usar minhas palavras, não, amigo. Tem que usar porque elas, ajudam a ter um olhar diferente. Tá bom? Tá bom. Pessoal, chegamos ao final. Que Lia, pena, estava uma delícia. Muito obrigado por você ter se deslocado de Jundiaí para vir aqui participar comigo desse podcast. Quando precisar. Você é uma pessoa querida, 35 anos de amizade, né? Trabalhamos juntos. Temos uma história de amizade. Temos mesmo, né, João? É muito, né, muito forte, né? E além de toda a sua competência profissional. Muito obrigado mesmo. Pessoal, aguarde o próximo podcast, o número 4, que será feito por uma aluna minha da São Paulo, que escreveu um livro sobre liderança feminina e como a liderança feminina ela se junta com as finanças. Tema maravilhoso. Né? É isso aí, gente. Obrigada.